Fala galera, aqui é Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, diretamente de Maceió, nessa collab com o Tracto Show. Eu tô aqui recebendo hoje ninguém mais, ninguém menos que Luiz Justo. Normalmente, todo podcast, eu sei que a pessoa apresenta uma mini bio, aqui como a gente faz tudo diferente, a gente faz tudo, né, no reverso. Eu quero que tu te apresente, quero que tu fale para as pessoas quem é o Luiz Justo, porque para mim é uma emoção, já te falei, né, eu sou fã da marca, sou fã do que tu faz, sou fã de... Então, conta para o meu público do festival, quem é o Luiz Justo? Vamos lá, Luiz Justo, sou o pai do Bernardo e da Gabriela, estou CEO da Rock World, a empresa que produz Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, engenheiro de formação, apaixonado por criatividade, gestão e feliz da vida, do que a vida vem me proporcionando aí ao longo desses últimos 46 anos. Como estar aqui com vocês? Nossa, para mim é um prazer realmente estar aqui em nome da Tracta, em nome do festival, e agora em nome também do podcast que a gente está começando agora, né? Nosso primeiro podcast oficial dentro do festival. Prazer estar aqui com vocês. Sabe que a gente fala muito de futuro, né? Fala muito de futuro, na verdade, fala muito de impacto nessa edição do festival. E eu queria que tu contasse, assim, como é que foi a evolução. Agora a gente está falando do Rock in Rio, né? Mas como é que foi essa evolução, assim, ao longo dos anos, né? Para chegar onde tu chegou, falar um pouco da tua carreira e, né, e um pouco do evento também. Bem, falando de mim, né, como eu falei, eu sou engenheiro de formação, mas se você olhar a minha carreira, enfim, eu já trabalhei no mercado financeiro, fui CEO de uma empresa de moda, fui CEO da Osklen durante 11 anos e nos últimos 13, né, aí liderando um negócio na área de entretenimento. Então, acho que a minha vida sempre foi estar transitando entre esses dois lugares, né, o da criatividade, o da gestão, né, o do estratégico e de inovação, magia, propósito grande com necessidade de, né, construir coisas grandes, empreender. E, assim, desde, como eu falei, 2011, esses últimos 13 anos no Rock in Rio, né, na Rock World, que é a empresa que faz o Rock in Rio, eu me encontrei numa empresa que é completamente alinhada com o que eu acredito, com os valores que eu acredito, né, sempre dentro dessa cultura que foi construída desde antes de eu me juntar em 2011, esse olhar de é possível a gente sonhar grande, né, e fazer acontecer sonhos grandes, que o nosso mestre Roberto Medina, lá desde 85, né, colocou em prática, e a partir de 2011 me juntar nessa trajetória e olhar do ponto de vista de negócio, como é que a gente podia expandir, gerar mais impacto do ponto de vista de negócios, e através dos nossos negócios, a gente pode gerar impacto em muitos outros lugares, né? O Rock in Rio sempre existiu nessa essência de ser o Rock in Rio por um mundo melhor, né? Desde da sua origem, e hoje a gente vem cada vez mais colocando em prática isso, assim, usar essa grande plataforma que é o Rock in Rio, de negócios, de visibilidade, de atração de marcas, de comunicação com o jovem, em prol de outras coisas que vão além dos nossos negócios de entretenimento, de vender bilhete, de vender patrocínio. Então, assim, hoje eu tenho uma grande motivação, né, além do propósito de negócio, a gente sabia que o Rock in Rio vem impactando muito a vida das pessoas, vem gerando impacto econômico, né, nos lugares que a gente desenvolve, gerando emprego, fazendo projetos na área socioambiental. Então, é um orgulho imenso, né, de fazer parte dessa trajetória, né, e do que eu pude, junto com esse timaço que a gente tem lá na Rock World, construir até aqui, e nesse ano celebrando 40 anos, né, dessa Nossa, que história do Rock in Rio. demais. Tu estava falando agora do Medina, né? E tu vem da engenharia. O Medina, em algum momento, tu imaginou assim, esse cara, pô, meu modelo de negócio, que negócio legal que o cara inventou. Eu te pergunto isso porque quem fundou o festival foi meu tio, então era uma coisa muito próxima. Então, meu tio era o cara que eu mais admirava dentro do cenário que eu imaginava trabalhar um dia na vida. Agora, pô, da engenharia pro entretenimento... É muito engraçado, né? E o Steve Jobs, ele tem um discurso clássico dele numa universidade que ele é chamado para ser paraninfo, que ele diz que a gente só consegue ligar a nossa vida ligando os pontos, né, de trás para frente. Depois que as coisas acontecem, você começa a entender tudo que rolou na sua vida e que ponto que levou, né, a outro ponto para você estar onde você está, né, na sua situação de vida ali daquele momento. E hoje, assim, olhando para trás, eu
Primeiro, assim, eu sou um músico frustrado. Eu tocava baixo, tinha banda e tal. Então, a música sempre teve na minha vida. Eu sempre fui um fã de música, de festival, né? Da capacidade, através, né, da cultura, você entregar felicidade, mobilizar as pessoas. Mas sempre tive dentro de mim também, né? E esse lado, o outro lado do cérebro, né? Que é o lado engenheiro mesmo, de metodologia, de gestão e tal, e eu optei, em determinado momento da minha vida, em sair, né, da música, da possibilidade de levar isso como carreira, e de fato investir, né, numa faculdade de engenharia e tal, e seguir um caminho de gestão. Só que antes disso, quando eu era molequinho, e assim, coisas da vida, num passeio da minha escola, com 8 anos de idade, e o único passeio que a minha escola resolveu fazer, juntar e pegar os menininhos para visitar uma empresa, foi a Artplan, lá de Nossa. trás, que era, né, a agência de publicidade do Roberto, que tinha acabado de fazer o primeiro Rock in Rio, ainda nem tinha feito o segundo e tal, então já tinha aquele imaginário de, é a sede daquele cara que fez o Rock in Rio e tal. E fui lá assistir, de novo, um garotinho dentro do escritório, eles tinham um auditório, e o Roberto falando para aqueles garotinhos todos. E assim, passa, né, 30, 40 Nossa. anos depois, eu tô trabalhando com ele e conversando com ele sobre essa história. Ele falou: Luiz, eu lembro exatamente desse dia, porque foi a única vez também que a gente abriu o Artplan para uma escola de garotinhos de 8, 10 anos de idade. Eu lembro de eu falando e você tá lá. Então, às vezes, né, assim, caminhos se cruzam, né, e a vida constrói, né, assim, caminhos lindos que eu acho que a minha história, né, com o Roberto, com o Rock in Rio, é uma história de fato muito de complementar, né? Eu acho que ele trouxe para mim, né, essa admiração imensa de você ter de fato, né, esse olhar para que é possível você idealizar algo que parece impossível, né, e com a vontade de construir, de entregar, de fazer. E eu acho que ao longo, né, dessa história eu pude trazer e contribuir, né, com esse meu olhar de gestão, de engenheiro e tal, para ajudar a construir, né, junto com o timaço que a gente tem lá na Rockwood, os elementos para a gente continuar crescendo e gerando mais esse impacto e mostrando mais essa nossa missão, né, de mostrar de novo que é possível você fazer coisas tão grandiosas quanto o Rock in Rio, que era totalmente impossível de se imaginar, né, há 40 anos atrás. Nossa, olha, eu fiquei chocada, não sabia dessa história, mas muito legal conhecer a tua história e a ligação e pra gente até ver como às vezes acontece um negócio muito louco na nossa vida, né? Como isso, quando tu imaginar com 8 anos que um dia tu estaria trabalhando do lado daquele cara que tu, né? E sabe, assim, tem uma coisa super curiosa. No dia que eu era CEO da Osklen, e aí foi um headhunter que me chamou para participar de um processo lá para ir entrar no Rock in Rio. E no dia que eu fiz a entrevista, né, com o Roberto, já era a última entrevista e tal, eu falei, cara, é aqui, assim, eu tenho que estar nesse lugar e tal. E aí voltei para casa, rolou 2, 3 semanas, passaram, e nada do cara ligar o headhunter para dizer se eu tinha passado ou não. Aí eu liguei para ele, ele falou, olha, Luiz, eu acho que ficou, o pessoal adorou, mas está entre você e uma outra pessoa essa vaga. Mas eu acho até que tá mais para outra pessoa, porque ele tem mais conhecimento de produção de evento e tal, e você não vem dessa indústria. Eu desliguei com o cara, peguei o telefone e liguei de novo para a secretária do Roberto. Falei, olha, eu quero ir de novo falar com ele, porque eu acho que eu preciso mostrar para ele o quanto de fato eu quero. E aí a secretária marcou, a gente foi, fez um almoço, uma segunda reunião. E quando eu sentei no almoço com o Roberto, ele já nem começou a falar mais de entrevista e tal, ele já começou a rir e tal. Mas Roberto, o que que foi? Eu falei, eu precisava mostrar para você que assim, Que eu o quanto eu quero. quero estar nesse lugar e quero fazer parte dessa história. Mas eu sei que tem uma outra pessoa que talvez tenha mais conhecimento de produção e tal. Aí o Roberto falou: olha, produzir eventos a gente já sabe fazer, a gente já faz isso há bastante tempo, mas o que eu estou procurando é alguém que tenha essa mesma vontade que a gente tem de fazer e construir as coisas. Nossa. E aí eu saí de lá, né, daquele almoço Empregado. contratado, né? Então, de novo, eu acho que é um pouco essa sinergia de valores, né, e que eu me encontrei nesse lugar, que é um lugar que tem essa cultura, que é a cultura que eu acredito de que realmente, né, não tem limite para quando você quer realizar alguma coisa e desenvolver um sonho, né, seja ele aparentemente impossível ou não, né, de fazer ele acontecer. Todas as coisas que tu falou aqui, todas, pontuando, valores, história de vida, como isso aconteceu, uma hora depois a gente vai sentar, vai jantar, eu vou poder te contar que tem tudo a ver, agora eu não tô mais falando de Rock in Rio, tá, agora eu tô falando de Luiz Justo. Tem tudo a ver com a história do festival, tudo. Todas as coisas,
falou que aconteceu na tua vida, vou sentar contigo e vou te contar o que aconteceu também comigo. Então eu tô achando tudo incrível. Mas uma coisa que me chama muita atenção, aí voltando ao Rock in Rio, foi que quando eu li o livro, né, o Rock in Rio é o evento inspiração do festival. E eu vou em muitos eventos. Todo mundo fala assim: mas por que que o benchmark do festival seria o Rock in Rio? Porque vocês estão falando de um evento corporativo, um evento que fala de negócios, fala de comunicação e, pô, Rock in Rio é entretenimento. E eu me lembro que eu falava para todo mundo, mas é que quando eu li o livro, pô, os valores, metodologia, modelo de negócios. Porra, eu vou fazer um copycat aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, porque era tudo que eu desejava pro festival quando eu assumi. E agora eu já tô sabendo que tu vai lançar um livro também. Então eu queria que tu me falasse um pouco de como foi a construção do teu livro, contasse um pouco o que tu vai falar no livro, e se também tem a ver com esse modelo de negócio do Rock in Rio. Até porque eu admiro, então assim, eu acredito muito que as pessoas que frequentam o festival, que assistem, que estão assistindo aqui o nosso podcast agora, têm todo o interesse em saber de como funciona esse modelo de negócio. A gente lançou, né, esse livro que você está se referindo, o livro incrível, que é Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, justamente, né, é a base da nossa filosofia, da nossa missão, da nossa cultura, e fala muito, quem escreveu foi o Arthur Igreja e o Alan Costa, ficaram numa imersão junto com os nossos executivos e conseguiram traduzir bem o que você está falando aqui, né? O espírito, né? O que está por trás, né? Não é só sobre a produção do evento, né? O propósito, os valores, tudo aquilo que guia a gente para fazer o Rock in Rio. E acho que eles foram muito felizes, né, em fazer essa tradução. E o livro que eu estou escrevendo agora, que vou lançar em outubro, na verdade ele tem a ver, claro, obviamente, recheado de histórias de Rock in Rio, de Oscar e tal, que são as minhas escolas de gestão. Mas é um livro falando muito, assim, e eu acho que esse é o grande propósito hoje, né, da minha vida, de usar, acho que primeiro, a partir da gratidão que eu tenho, né, da possibilidade de carreira, de trabalhar com coisas que eu amo e de ver elas, né, construírem. E eu estou num momento de vida, eu acho que com o propósito de devolver um pouco isso, trazendo um pouco dessa experiência, né, de liderança. Estou há quase 20 anos como CEO de empresas, né, antes na Oscar, em Rock in Rio. E alguns aprendizados a partir desses 20 anos do que eu acredito, da forma que eu acho que faz sentido, né, você liderar, e eu quero inspirar novos líderes a liderar dessa forma, e a gente já até falou um pouco aqui sobre isso, existe obviamente, né, e eu faço essa brincadeira do paralelo dos dois lados do cérebro, né, que são as nossas habilidades técnicas, de processos, de gestão. Você não faz um projeto da dimensão do Rock in Rio, que tem 28 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo para alguma coisa acontecer, se você não tiver metodologia, se você não tiver KPI, se você não tiver, né, de fato, técnica de gestão, né, e toda a parte racional da gestão, mas igualmente você, né, não consegue criar algo com uma visão tão inovadora, né, como eu falei, do sonho impossível, se você não tiver o seu outro lado do cérebro, né, que trabalhando a criatividade, a conexão com as pessoas, né, o lado emocional. Tem o nosso livro, né, A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, lançado pelo Alan Costa, o Arthur Igreja, que mergulharam na cultura do Rock in Rio e traduziram isso nesse livro que fala bastante sobre como, né, a gente faz acontecer o festival. E eu agora estou lançando um livro muito dentro de um momento meio de vida, né, pensando nesse give back, né, de como é que eu pego toda essa experiência aí de, né, quase 20 anos liderando como CEO empresas que geram impacto e como é que eu posso influenciar outros líderes dentro do que eu acredito, né, que eu acho que é a forma de gestão que para mim faz sentido, que é justamente, né, a gente ter todo esse lado racional da gestão, né, técnica, planejamento, KPIs e tudo que precisa para colocar um projeto dessa dimensão de pé. Estava falando aqui dos números, né? 28 mil pessoas trabalhando para colocar um Rock in Rio de pé. Se você não tiver um planejamento, uma metodologia para que isso role de forma eficiente, em alto desempenho, com excelência, né? Obviamente precisa ter toda uma técnica de gestão por trás, mas existe o que eu acredito também, que sem o lado técnico e da razão, se você não tiver a visão, a emoção, o engajamento das pessoas num propósito maior, não só as coisas não fazem sentido, como elas, inclusive, são menos eficientes, né? Você consegue trazer mais e motivar e engajar as pessoas se elas veem naquilo que elas estão fazendo, de fato, um alinhamento com os propósitos delas de vida. E o livro fala sobre isso, né? Sobre esse lado
racional e criativo, e como, né, um CEO ou um líder, né, de sucesso, um empreendedor, deve conciliar, né, e equilibrar essa ambivalência cerebral, né, do lado racional, o emocional, a visão e a técnica. E eu trago um pouco esse meu olhar para tentar inspirar aí outras lideranças, né, dos próximos 40 anos aí, que nem tem de Rock in Rio, os próximos 40 anos, né, de empreendedores e de líderes que possam ser mais humanos, né, mas também implementando técnica, fazendo seus negócios crescerem. Por mim, eu ficaria horas aqui conversando contigo. Você é a primeira a comprar o livro, você é a primeira a pedir uma mentoria, enfim, né? A gente já virei fã, já era fã, né? Eu te comentei mesmo que o palco mais importante que eu achava dentro do festival esse ano, dentro do Tracto Show, seria poder participar contigo, né, nesse meu momento. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E a última pergunta que eu quero te fazer é justamente, tu acabou de falar daqui 40 anos. Eu queria saber a tua visão de futuro, tanto para a tua carreira, quanto, né, tu dentro do evento, como tu enxerga isso até diante de tantas mudanças que aconteceram nesses últimos anos? Olha, eu quero trabalhar a vida inteira, e trabalhando a vida inteira por propósito. Assim, o dia que eu não enxergar mais sentido, né, no que eu estiver fazendo, certamente eu não vou ser um bom profissional e não vou ser um bom líder. E assim, acho que o meu processo, né, de como você tem que liderar tantas pessoas, 28 mil pessoas trabalhando e tal, mas acho que qualquer pessoa, né, antes de mais nada, acho que você tem que liderar a sua vida, né, ser dono do seu propósito, estar o tempo inteiro enxergando ele. E hoje eu tenho muito claro, como eu falei, que eu tenho esse propósito de usar, né, essas ferramentas que eu tenho que ser grato, né, de terem sido postas na minha vida, que é a possibilidade de estar à frente de negócios dessa dimensão, de impacto, para realizar o meu propósito pessoal através, né, do Rock in Rio, que é isso, usar, né, o meu trabalho e o trabalho de toda essa equipe maravilhosa que coloca de pé o Rock in Rio para inspirar outras pessoas também sobre o que eu acredito que é essa nossa capacidade de construir, né, e de gerar impacto positivo no mundo e tal, a partir do nosso trabalho, a partir das nossas relações. Então, minha missão de vida é que eu fique ali bem velhinho, a vida inteira, tendo um propósito muito claro na minha frente e esteja perseguindo eternamente esse propósito. Lindo, maravilhoso, achei bárbaro. Sou fã, vou repetir isso 1000 vezes. Quero te agradecer uma vez mais por fazer parte desse primeiro podcast que a gente está gravando aqui do festival. Te convidar para todos os próximos eventos, né, para a gente fazer muita coisa junto, para que as pessoas conheçam um pouco mais. Eu quero depois que tu volte para a gente falar de cases incríveis do Rock in Rio, bastidor, porque todo mundo quer saber. Eu sou uma pessoa que eu quero sempre saber. E Pode chamar sempre. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui logo nessa estreia, né, do podcast, desejando um sucesso enorme, né, para o podcast, para vocês, para o festival. E é só chamar que eu vou estar aqui compartilhando um pouco das histórias e de alguma forma também estar aprendendo um pouco aqui com os nossos papos e como é que a gente consegue gerar, como eu falei, mais impacto aí na vida das pessoas. Show, brigadão, Luiz. Obrigado. Estou encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast oficial do festival. Fiquem ligados que vem muito mais por aí.